prefeitura, você falou que a máquina está inchada. Houve um aparelhamento, né, da Câmara, das instituições públicas municipais, né, da prefeitura de Petrópolis. Né? Como é que aconteceu, né? Como é que aconteceu esse aparelhamento e o que fazer em relação a ele? Como que você, uma vez eleito, vai se portar para lidar com isso? Então, Paulo, os poderes eles são harmônicos, mas são independentes. Os poderes não podem perder a independência, não devem seguir a diretriz de outro poder, do executivo, não devem ser mandados pelo executivo. Tem que ser independente, tem que realizar o trabalho em serviço da população, não em serviço de interesses obscuros. E hoje, infelizmente, nós temos uma Câmara que nós precisamos transformar o cenário que a Câmara vive, porque é uma Câmara que passou por diversos escândalos de corrupção nos últimos anos. Então nós precisamos que a maior parte dos vereadores de Petrópolis sejam pessoas probas, que não estarão envolvidos em escândalos de corrupção. E hoje nós temos um outro problema, que é o aparelhamento do Legislativo, porque a maior parte dos vereadores seguem as diretrizes do Executivo, independente se são projetos bons ou ruins para a população. E esse aparelhamento, Paulo, ele ocorre devido a legisladores, a fiscalizadores que vivem essa relação promíscua entre o Legislativo e o Executivo do toma lá da cá, devido à troca de favores, troca de cargos, de secretarias, e devido a isso eles se omitem e não fiscalizam o Executivo. E o principal papel do vereador é fiscalizar o Executivo. Para isso que ele está ali, né? Para cobrar, fiscalizar e denunciar se tiver coisa errada. E muitas das vezes nós vemos coisas que vêm ocorrido e não há fiscalização com contundência, né? Não há denúncias. Isso tem que mudar. A Câmara não pode ser aparelhada pelo Executivo, mas o papel de cobrar que as políticas públicas cheguem até a população, de fiscalizar para onde estão indo os recursos públicos, isso é obrigação do vereador. Todo vereador tem que fazer isso, independente do partido, do gestor que estiver à frente da pasta, né? E se tiver coisa errada, denunciar. E hoje isso não acontece. Eu vou te dar alguns exemplos aqui na prática. Nós recebemos 27 milhões de reais de recursos do governo federal para o combate ao coronavírus, dividido em 3 parcelas de 9 milhões, né? E o prefeito se recusou a aprovar o projeto que daria total transparência aos gastos públicos desse recurso. Ele vetou esse projeto e os vereadores concordaram com o veto do prefeito. Como que a Câmara, né, a maior parte dos vereadores, como que o Legislativo vai concordar com uma atitude que fere uma lei federal, a lei de transparência, né, que toda a população tem que ter ali a transparência dos recursos públicos, para onde está indo o dinheiro do povo. Então, são coisas que acontecem que a gente percebe, o aparelhamento, que a maior parte dos vereadores seguem todas as diretrizes do Executivo, independente se essa diretriz é boa ou ruim para a sociedade. Então a gente percebe que a prioridade não tem sido a população, não tem sido o interesse público, mas sim os interesses obscuros ali do aparelhamento que eu disse aqui para você. Eu vou te dar um exemplo aqui também, os nossos deputados estaduais. Alguns deputados estaduais da base bolsonarista que denunciaram toda essa farra do dinheiro público com o dinheiro do coronavírus que o governador cometeu, e por isso que ele foi impeachmentado. Então a importância da gente, do Estado, do município, a gente ter parlamentares que realmente vão fiscalizar, vão cumprir a sua atribuição. Então foi uma farra com dinheiro público que foi colocado à tona porque nós tínhamos ali alguns parlamentares que tinham compromisso com a população, não com o aparelhamento, não se venderam para esse toma lá da cá que veio ocorrendo durante muitos anos, que tanto o presidente também, né, veio acabando com essa promiscuidade que ocorria durante muitos anos na política. A gente está mudando essa cultura política, né, da independência dos poderes, e eu tenho certeza, né, de ter um mandato independente, que não vai se vender por cargo, por favor, nada disso, mas que vai fiscalizar independente de qualquer coisa, que esse é o papel do vereador e a atribuição do vereador tem que ser cumprida. Eu gostaria até de acrescentar na tua fala, Wesley. Você tem um bom projeto, uma boa proposta, e ela é dificultada pelo simples fato de você não pertencer ao grupo político. Esquece a finalidade de estar ali, que é o bem da coletividade, e passa a ser uma guerra entre o Executivo e o Legislativo. Passou da hora de nós entendermos que ambos não são inimigos. A gente vai concorrer para um cargo público. As pessoas que estão concorrendo para prefeito, as pessoas que estão concorrendo para o cargo de vereador, nós estamos indo na mesma direção. A direção tem que ser o bem
público, o bem do cidadão. E quando lá estivermos, temos que trabalhar juntos. E eu não quero que o Wesley concorde comigo, eu quero que o Wesley faça uma análise junto com a Câmara e faça uma análise séria, vendo o bem público, se aquele ali se não for, se tem que fazer algum ajuste, qual o ajuste? É por isso que é um colegiado. A finalidade é essa. Por Verdade. ser um colegiado, nós fizemos o projeto, o colegiado vai e faz uma análise e faz propostas. São um colegiado de pessoas que entendem a realidade específica do problema. Propósito inicial. Exato. O propósito inicial de todos políticos que se envolvem ou gestores públicos deve ser o bem da coletividade. Então, a função do vereador é fiscalizar, elaborar e aprovar projetos eficazes para a cidade, como Elias muito bem disse, né? Independente do prefeito que estiver no poder, independente do vereador, do partido, da sigla, se o projeto for bom para a cidade, ele tem que ser aprovado. Se for ruim assim, você vai vetar o projeto. Entendeu? Então, independente de qualquer coisa, acima de tudo, o interesse público. Petrópolis tem tradição em saúde. O que poderia ser feito? O que vocês pensam em fazer em termos de saúde no município? Petrópolis pode se tornar uma cidade ainda com uma referência maior em termos de saúde privada, poderia atrair ainda mais investimentos e clientes, né? Até pela estrutura que já possui. Né? Qual a visão de vocês sobre saúde? Bom, eu vou precisar muito nós vamos precisar muito da Câmara para modificar, mas como você bem disse, o SUS funciona muito bem. O SUS é uma ferramenta muito interessante. Deve ser melhor administrada, particularmente em Petrópolis. Antecipando ainda a ideia do SUS, nós pretendemos fazer um trabalho preventivo de acompanhamento e volta à tecnologia na saúde. A tecnologia ela vai passar por todos os setores, porque eu não sou um aficionado pela tecnologia, eu sou um aficionado pelo resultado. E a tecnologia te dá celeridade, ela te dá transparência. Então, temos que aproveitar essa ferramenta. Para fazer leitura e cruzamentos, já existem ferramentas para isso. Você compra já ela pronta, onde você faz o cadastro das pessoas, você tem o prontuário eletrônico dela e você consegue cruzar os dados com acompanhamento periódico. Você consegue cruzar os dados e ver se aquela pessoa está numa vertente negativa ou positiva e atuar preventivamente com mensagens, com visitas, com estímulo a atividades. Nós estamos falando da prevenção, antes da doença. E numa linha bem tênue quanto a isso, os PSFs, né? Os postinhos que a gente tem. E aí, empregando a tecnologia, se quiser me interromper a qualquer momento, fique à vontade, porque cada momento desse que eu for falar vai ter alguma coisa para tu acrescentar. Dentro dos PSFs, a gente empregar a tecnologia porque, veja bem, quando você fala no primeiro atendimento, e esse a gente consegue fazer bem, o atendimento ambulatorial ainda é o melhor setor. Então, dentro desse, eu tenho ali um profissional, um médico, e você sabe que, por mais que você seja bem formado, você tem uma especialização. Hoje, nós caminhamos para a especialização em todas as áreas. E na medicina não é diferente, principalmente na medicina. Quanto mais se amplia, mais você tem que se especializar. E é muito comum você ter um profissional da área de saúde, um médico, num posto de saúde e ele atender, fazer um atendimento de urgência e emergência, e ele tem que tomar decisões, e essas decisões em tempo curto, se ele tomar a decisão errada, aquela pessoa pode morrer, e ele está sozinho, ele literalmente está sozinho. As condições dele ali não são legais. Nós temos que olhar para o profissional e dar a ele condições. Quando eu falo o profissional, eu falo no professor, eu falo no policial, eu falo no médico. Ele tem que ter condições de dar o melhor atendimento possível tecnicamente para aquela pessoa que está necessitando. E aí qual é a nossa proposta? Também não foi invenção nossa, já foi testado no Rio de Janeiro por um bombeiro militar e deu muito certo.
Inclusive, isso foi tese de mestrado. Você trazer uma central com, pelo menos, um cardiologista com especialidade em urgência e emergência e um neurologista. Neurologista? Sim, neurologista. Não tenho certeza se a especificação médica é essa, né? A especialidade médica é essa. Mas eles estariam ali e você não pode fazer a consulta online, salvo agora que nós estamos em período de pandemia, tem uma exceção à regra. Mas em momentos normais, fora de um estado de exceção, você não pode fazer. Mas o médico pode consultar tecnicamente. Então chega um quadro clínico, ele faz a anamnese. O médico que está lá no postinho sozinho, ele remete tecnologicamente a esse grupo, que vai dar o respaldo técnico que ele precisa para tomar a decisão lá na frente. Isso tudo registrado. Ele tem aqui um apoio técnico e um respaldo para uma possível ação que venha enfrentar lá na frente, porque agora sim ele está sedimentado, já é um colegiado, são 3 pessoas, ou pelo menos 3 pessoas, que disseram qual o tratamento deve seguir. Qual a importância disso? Além da qualidade de tratamento que você dá para o cidadão, olha como a tecnologia é importante. Vou me alongar um pouquinho na coisa aqui, mas nós temos 3 setores que eles se misturam, mas são quase que bem definidos. O setor primário, né, de baixa complexidade, ele é basicamente responsabilidade dentro do organograma do SUS do município. Pega um pouquinho do estado e tal, mas é basicamente o município. O setor de baixa complexidade são os atendimentos ambulatoriais. Isso a gente faz legal. Então, nós estamos falando dele. Agora eu vou migrar para um setor de média complexidade, que são os exames. Esse, basicamente, é o Estado. É o nosso gargalo. Essa é a nossa grande preocupação, são os exames, onde sempre você tem uma fila extraordinária e, por fim, nós temos o que compete à União, que é o setor de alta complexidade, que são as internações, cirurgias. Veja bem, quando eu inicio o processo e tenho uma mora no setor de média complexidade, fatalmente eu evoluo para o de alta complexidade. Trazendo isso para fatos concretos. Um carocinho no peito, tem que fazer uma mamografia, levou 6 meses, vamos arrancar o peito, já temos metástase, você vai levar... Isso quando leva 6 meses. Quando leva 6 meses, eu fui célere pra caramba. Exatamente. Fui célere pra caramba. Então, o setor de média complexidade, ele tem que ter uma atenção especial. Voltando ao exemplo inicial, quando o médico lá da ponta, ele tem dúvida, eu não sou médico, não sou da área de medicina, fiz alguns cursos de primeiros socorros, então dilatação de pupila, falando enrolado, pode ser overdose, pode ser um estado de choque por traumatismo craniano ou AVC. Se o médico tomar a atitude errada ali, a pessoa pode morrer. Então ele se cerca das possibilidades pedindo os exames para ambas as possibilidades. E você incha o setor terciário. Sem contar que o setor terciário, eu diria que é o poço, é a pipa d'água do Nordeste. Esse setor, aliás, setor de média complexidade, é a pipa d'água do Nordeste, porque não é pouco comum você ver uma pessoa que fez o exame, fez a consulta, na hora de fazer o exame, ele precisa de um político amigo, um político que é muito bacana e vai conseguir que você fure a fila e a fila ande para trás. Quem não tem o político amigo ou quem não busca a tutela jurisdicional, quem não vai para a justiça, vai esperar o processo e vai demorar 2 anos. Eu conheço pessoas que ficam 2 anos na fila. Eu conheço. E você encarece muito todo o processo quando você vai para o de alta complexidade. Então, além de você usurpar a saúde, a possibilidade... Quando a pessoa não morre antes. Quando não morre, às vezes é impagável. Nem vai para o setor, nem chega lá no... Nem chega. Cidade porque já morreu no caminho, não soube nem exatamente o diagnóstico preciso. Perfeito. Então, é exatamente isso aí. A nossa importância hoje, qual seria o nosso foco? Né? A gente trabalhar o setor de média complexidade, fazendo parcerias, e aí nós vamos precisar pra caramba da Câmara,
parcerias público-privadas, criar leis que favoreçam essa condução de parcerias público-privadas, principalmente na área de saúde, para que a gente Essa parceria possa... é muito importante, Elias, público-privada, porque hoje a gente ouvindo as pessoas, ouvindo também os profissionais da saúde, a gente percebe que o maior problema de saúde que a gente tem no município são exatamente esses. A falta de exames, as pessoas não conseguem realizar os seus exames, não conseguem consultas e cirurgias. A fila é muito grande e acaba ali ela perdendo prazo, né, para realizar ali as medidas cabíveis para estar fazendo esses procedimentos. E não conseguem fazer. Então essa parceria vai ser muito boa para poder desafogar as pessoas terem acesso. Sem dúvida. Porque só com essa indicação aí que você disse, né, do político amigo, que elas conseguem ter acesso. Quem não tem esse jeitinho aí... A gente acaba esticando essa mazela, né? Quanto ao turismo médico, né? Assim, esse termo você utilizou usando o seu... Turismo de serviço. É o turismo de serviço, mas nesse caso especificamente o Médico. serviço médico. Perfeito. Alguma sugestão para a cidade? Algum plano, alguma ideia? Isso aí é interessante a gente conversar quando toda essa ferramenta estiver funcionando, quando efetivamente eu vou lhe confesso que a gente não tinha pensado na medicina ainda para isso. Tamanha é a nossa dificuldade, a nossa preocupação com a medicina pública, né, com o atendimento público básico. Então a gente ainda não evoluiu a esse nível de planejamento. Mas o turismo de serviço ele é vislumbrado em outros aspectos, que é perfeitamente similar. A gente estava falando sobre oficina mecânica. Nós temos quatro das maiores equipes de Stock Cars estão sediadas em Petrópolis. Só aqui vão mexer nos carros de quem gosta desse tipo de esporte. Então, só que a gente não sabe disso. Então, você explorar isso para que as pessoas venham. Da mesma forma, pode ser feito com a medicina assim. Bom, vamos sair da saúde um pouquinho e ir para meio ambiente. Petrópolis é meio ambiente. É meio ambiente. Mas eu cresci na posse, jogando bola à margem ali do Piabanha, na margem mesmo. A bola caía no rio, a gente tinha que mergulhar. Aí, naquela época, já falava, olha, cuidado que o rio está sujo. Né? Quando chovia muito, cuidado. Né? E o rio, aquele rio é uma maravilha, né? É lindo ali, é um patrimônio, né, natural da cidade. Né? Ainda pescava lá os bagres, existia. E me entristece, né, ver o rio Piabanha degradado, né, como outros, estou falando aqui no Rio, que é icônico para a cidade, mas se você for já lá no Bonfim, você já vai ver degradação ambiental, esgoto a céu aberto, enfim, vários problemas ambientais, inclusive gerando riscos como a gente viu aí já as catástrofes que aconteceram aí, de desabamento, de enchentes e tal, algumas relacionadas diretamente a descaso ambiental. Como é que vocês veem o meio ambiente, né? O que vocês pretendem fazer em relação ao meio ambiente em Petrópolis? Vou dizer mais uma coisa que me incomoda particularmente como morador da cidade, poluição sonora. Aqui em Petrópolis está se tornando um problema sério. Coisa boba, por exemplo, moto com... Quando você falou, já pensei logo nela. Moto com... Tá virando uma mania isso, né? Toda hora isso, eu passo, não é possível. O jovem acha bonito ser feio, né? Pois é, mas isso é desrespeito. Inclusive, outro dia eu vi em frente ao Santa Teresa o cara empinando com a moto, mas muito escapamento aberto e veículos também emitindo gás carbônico demais, né? Inclusive ônibus, né, do município, caminhões, enfim. O cara multa direto aí para o estacionamento, a gente recebe multa para o estacionamento e tem essas aberrações que a gente não entende. Aberrações, né? São verdadeiras aberrações. Enfim, isso está inserido também em qualidade do meio ambiente, né? Como é que, no geral, meio ambiente, o que vocês têm para dizer sobre isso?
Paulo, vou iniciar aqui dizendo sobre a importância, né, dessa pauta aqui para a nossa cidade, porque Petrópolis ela é cercada pelo meio ambiente. Né, de 800 quilômetros de território que a gente tem em Petrópolis, 30% é de cobertura florestal, é de Mata Atlântica. E isso tem que ser preservado porque é o meio ambiente que ajuda a amenizar os problemas, os desastres naturais, a inundações, poluição, tudo isso. E eu acredito muito na educação ambiental. Né, quando eu estive à frente da coordenação de políticas da juventude da nossa cidade, a gente fez um trabalho muito bacana, que eu acredito que ele deve ser cada vez mais valorizado e implementado aqui no município, que é a educação ambiental nas escolas e nas comunidades, levando profissionais da área, gestores ambientais, especialistas sobre esse assunto para conscientizar as pessoas, conscientizar a sociedade civil em geral sobre a importância do meio ambiente, né, para que as pessoas não estejam degradando o meio ambiente, porque isso é um trabalho em conjunto de todos nós. Mais uma vez eu volto a repetir, não é só o poder público, a população tem que fazer a sua parte também. É muito triste, né, o Elias, que é um cara que vai a muitas trilhas aí, montanhas, um cara de aventura, tenho certeza que ele já percebeu isso aqui em Petrópolis. Muitos locais de meio ambiente que está cheio de lixo, lata de cerveja, lata de Coca-Cola, plástico de biscoito. Então a própria população tem também que fazer a sua parte além do poder público. Além da gente... O poder público pode fiscalizar, é claro, multar, atuar como um órgão fiscalizador. Além da gente ter... Pelo menos eu não tenho percebido tanto assim. É difícil, né? Às vezes, o cara lá no meio do Bonfim, você fiscalizar o cara. Mas você sabe que... É difícil, mas é responsabilidade. Semana, você tem como... Né? E se você multar um, o cara, já está sabendo que estão multando. Né? É uma coisa do barulho, da poluição sonora, da poluição, emissão de gases, né, por veículos. Acho que o poder público poderia fiscalizar. Deveria. Não, o poder público tem que fiscalizar, tem que ter uma secretaria de meio ambiente eficaz, capacitada, técnica, para poder resolver esses problemas junto com o INEA, junto com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, junto com o Ministério do Meio Ambiente, que tem feito um trabalho muito bom. E vai ser muito importante a gente ter uma Câmara e um prefeito articulado com Brasília para poder trabalhar a questão do meio ambiente em Petrópolis, porque o ministro de Meio Ambiente tem feito um bom trabalho que pode estar agregando aqui para o nosso município. Então esse trabalho de orientação com a população, orientação com as escolas, com as universidades, com as comunidades é muito importante para a gente amenizar os problemas do meio ambiente em Petrópolis. E de ter um poder público eficaz que vai saber trabalhar, eu acredito muito também, Paulo, que através do meio ambiente da nossa cidade a gente pode incentivar a parte econômica que a gente estava conversando aqui. Com certeza. Através do ecoturismo, a gente explorando bem, né, de forma responsável, explorando as cachoeiras da nossa cidade, as montanhas, as trilhas, a gente atraindo o turista, as pessoas que gostam, né, de praticar o ecoturismo, que gostam do turismo de aventura, que o Elias falou muito bem aqui sobre isso, a gente vai conseguir incentivar o comércio local, porque todas essas áreas ambientais, elas passam por comunidades. O turista vai ser obrigado a passar por essas comunidades e consumir na comunidade. Então vai ser uma cadeia econômica também produtiva que vai ocorrer através do meio ambiente da cidade. O meio ambiente a gente tem que preservar, tem que cultivar e tem também que aproveitar e explorar de maneira responsável para poder ajudar a cidade a crescer economicamente, né? A parte rural da nossa cidade também. Do 1º ao 5º distrito nós temos áreas rurais que podem ser muito bem aproveitadas. A gente tem o Caxambu, o Brejal, a Posse, Secretário, Bonfim, várias localidades que ajudam na economia da nossa cidade, são áreas lindas, ricas, né? Mais de 900 famílias de produtores rurais que nós temos aqui em Petrópolis, essas famílias precisam de suporte, precisam de incentivo, as estradas vicinais precisam ser conservadas, não apenas em ano eleitoral, não apenas com medidas eleitoreiras, mas com um planejamento de 4 anos para conservar essas estradas, para que a produtividade possa aumentar, né, para que o trabalho e renda possa ser gerado através da agricultura em Petrópolis, da agricultura familiar. Eu vou te citar um exemplo aqui, Paulo. Nós tivemos agora um programa do Ministério da Agricultura, da Tereza Cristina, que é uma ministra que tem feito um trabalho excepcional. Durante a pandemia a gente duplicou aí a nossa produtividade, a exportação. E nós tivemos o Plano Safra, é um programa que disponibilizou crédito para os agricultores de todo o Brasil, em parceria com alguns bancos. E muitos agricultores de Petrópolis, a maioria nem sabia que existia esse programa. A gente, como cidadão, como sociedade civil, que tivemos essa participação
mandando lá o link, mandando para eles esse programa, para que eles pudessem ter acesso, para que eles pudessem estar correndo atrás, porque o poder público não se movimentou. Cadê a parceria do poder público municipal com o poder público federal, mostrando essa interlocução para poder divulgar o que já existe? Muitas das vezes, Paulo, não precisa nem criar nada, já existe o programa, basta que ele chegue até a população, que o poder público municipal divulgue isso para que as pessoas possam ter acesso. Então faltou essa interlocução, um programa muito bom que beneficiou os agricultores durante a pandemia, eles não estavam sabendo. Eu quero aproveitar aqui e citar um amigo nosso lá do Caxambu, que faz um trabalho excepcional, nosso amigo Vilmar, que eu mandei para ele esse link para estar divulgando lá para o restante dos agricultores, né? O programa do Plano Safra, que foi esse microcrédito para os agricultores durante a pandemia, para que o trabalho pudesse continuar. Então dá para fazer muita coisa boa, Paulo. Basta a gente ter criatividade, boa vontade, estar por dentro, estar trabalhando, que as coisas aparecem. Vocês são aliados do presidente, do executivo, né, do presidente Bolsonaro. Vocês compartilham das ideias bolsonaristas, vamos dizer assim. Me vem à cabeça também um exemplo de uma cidade, Curitiba, nos anos 70, 80, Jaime Lerner, que era o prefeito, foi muito citada como cidade modelo, uma cidade que cresceu muito, estava crescendo exatamente naquele momento, era uma cidade média, talvez do tamanho de Petrópolis hoje, e que hoje está com mais de 1 milhão de habitantes, para 2 milhões, não sei, mas que na época foi citada muito como exemplo de cidade que crescia com planejamento, com turismo de qualidade, com meio ambiente preservado, com qualidade de vida, enfim, segurança. Não haveria possibilidade, a gente não pode vislumbrar, até pela situação histórica de Petrópolis, né, pela representatividade que tem a cidade, não só em termos de estado do Rio de Janeiro, cidade imperial, em termos de formação cultural do país, em termos de história brasileira, de tentar-se isso, fazer da cidade um exemplo, um modelo de gestão dentro do que foi proposto em 2018 pelo presidente, né, em termos de mudanças políticas e tudo, como para o próprio PSL, em termos de gestão do que o partido tem a oferecer em termos de gestão municipal, é isso. Então, você citou um exemplo muito bom desses cães, né, de usar isso para uma coisa de vanguarda total, enfim, de ousar justamente, e você acha que essa interlocução, essa linha direta funciona na prática e é possível, seria sonhar demais a gente querer para Petrópolis, vislumbrar para Petrópolis, né, o Rio Piabanha limpo, a gente pescando lá, enfim, um modelo de gestão para o resto do país? Eu vejo total possibilidade, até porque se não fosse essa a minha crença, eu não estaria aqui. E eu não sou alinhado com as ideias de Jair Bolsonaro, o nosso presidente, porque eu sou candidato. Eu já me alinhava ao pensamento dele antes dele ser candidato a presidente. Então, só veio ratificar que realmente ele está traçando, dando os passos que eu acho que são acertados. O passo da meritocracia, de pegar as pessoas certas e colocar nos lugares, não fazer barganha política na hora de você colocar um cargo. Então, existe hoje uma possibilidade concreta de nós fazermos isso acontecer, porque agora eu sou a pessoa que tem contato com Brasília. Hoje, e se por acaso a população entender que não sou o nome adequado, eu espero que outra pessoa consiga abrir as portas que me foram abertas para chegar em Brasília, para que a gente possa realmente trazer todos os recursos que a gente precisa. Agora, quanto à tua palavra, quanto à tua fala, da possibilidade disso acontecer, da crença disso acontecer, eu acredito que, sinceramente, quando você está falando, o que você está falando é verdade, e isso é comprovadamente para o bem público, as portas se abrem. Não existe nenhum gestor que não queira, não existe nenhum governador, não vai existir um presidente que não queira fazer
Se ele não tiver um caráter assim muito bondoso, não importa. Se ele tiver o ganho político e ver que a causa é justa, que a causa é nobre e que aquilo ali vai ser convertido em trabalho efetivamente, até se a vontade dele for o ganho político, vai acontecer. E eu acredito sinceramente que nós estamos nesse caminho. O nosso projeto é um projeto sério, é um projeto real. A nossa pretensão, a minha pretensão, é fazer com que essa cidade se torne a melhor cidade que os nossos filhos possam experimentar. A nossa cidade pode ser uma cidade espetacular, porque ela é espetacular. Ela é pequena, tem um patrimônio cultural extraordinário, está bem localizada, tem um povo ordeiro. Falta muito pouco, falta muito pouco. É só vontade que as coisas acontecerem. Wesley, suas considerações finais dentro desse quadro aí que a gente debateu. Então, Paulo, é o seguinte, nós somos totalmente alinhados com o presidente. Conheci o presidente pessoalmente em 2014, nas manifestações do impeachment da presidente Dilma. E a partir dali, né, fui acompanhando o trabalho, apoiamos em 2018 pela transformação do nosso país. E quando eu estive à frente da coordenação das políticas para a juventude da cidade, fui eleito presidente do Fórum Estadual de Gestores de Juventude, o que me deu total acesso a Brasília e desde então consegui acesso aos ministérios, à Secretaria Nacional de Juventude, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, onde nós trabalhamos juntos. Eu já tinha esse trabalho em conjunto com os ministérios aqui no município na realização das políticas públicas para a juventude. Vários projetos que a gente conseguiu trazer para Petrópolis, como por exemplo o programa Inova Jovem, né, várias parcerias parcerias federais para o nosso município. Então, graças a Deus sempre tivemos esse acesso e também em 2019 iniciamos a parceria com o deputado federal Daniel Silveira, que é outra ponte também que nós temos lá, que nos garante total acesso ao governo federal. Então, acesso, graças a Deus, né, Elias, nós já temos e a gente vai consolidar cada vez mais isso para poder avançar o nosso município como o país já tem avançado, né? Vários municípios já têm avançado em alinhamento com o governo federal e Petrópolis tem que sair desse isolamento político o quanto antes para a gente poder avançar também, porque a gestão pública precisa de parceria, né? Gestão pública municipal junto com a estadual e a federal, principalmente a federal, que é que tem mais recursos para trazer aqui para o município. Então já temos essa chancela, essa parceria, só vamos consolidar cada vez mais, sem dúvidas isso. Com certeza, entendeu? E como vereador, como legislador, a gente também pode estar levando projetos, não tem problema algum. Nós vamos ter a maior equipe de projeto do Brasil. Opa! Dá para convencer lá o pessoal em Brasília e falar, opa, vem cá, olha só, vocação não falta, história não falta. Vamos fazer de Petrópolis um modelo de gestão aqui do governo federal também, enfim, do partido do governo federal, o que o governo federal, enfim, espera de uma gestão pública. Dá para convencer, ó, vamos mostrar que se dá em Petrópolis, se der para fazer em Petrópolis, dá para fazer em todo o Brasil? Petrópolis é muito fácil. Dá para convencer Brasília disso? Petrópolis é muito fácil de convencer por toda a estrutura. A gente não está defendendo uma causa perdida. O potencial é real. Né? Qualquer pessoa que fizer uma análise superficial não vai entender por que nós estamos passando pelo que estamos passando. Petrópolis é uma potência real. É só consolidar. Dá para convencer, sim. Elias, muito obrigado mais uma vez. Wesley, muito obrigado. E vamos em frente. Vamos fazer de Petrópolis o que Petrópolis merece ser. Amém. Amém. Obrigado, Paulo. Foi um grande prazer a gente estar junto aí. Obrigado, Paulo. Foi uma honra estar aqui contigo nessa manhã. O prazer foi nosso e estamos aí para uma próxima vez. Esperamos que ocorra em breve.